primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos lendo à medida que vamos expondo, e a minha expectativa nessa manhã é que nós vejamos, a partir de 4 relatos da fuga de Davi, como um homem, mesmo de Deus, mesmo sendo descrito nas páginas da Escritura Sagrada como um homem segundo o coração de Deus, tendo um coração segundo o coração de Deus, pode, por vezes, por conta do desespero e da ansiedade, tomar decisões erradas que sempre o levarão para mais longe de Deus. Mas mesmo nessas circunstâncias, nós vemos uma providência silenciosa de Deus atuando, até que Deus o resgata de seus maus caminhos. Então, o nosso resumo nesta manhã é: como pessoas, muitíssimo obrigado, como cristãos verdadeiros podem, por conta do desespero e da ansiedade, tomar decisões erradas na sua vida. E essas decisões vão levar-nos para longe de Deus, para cada vez mais longe. Isto é uma constante na Escritura. Sempre que um ser humano toma uma decisão baseada no desespero e na ansiedade, ele vai para mais longe de Deus. Mas mesmo quando nós estamos caminhando para longe de Deus, há uma providência silenciosa que nos sustenta, e na hora certa Deus nos traz de volta para o seu caminho. Portanto, nós vamos ver isso em 4 eventos envolvendo a vida de Davi, e aí eu peço a gentileza de que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos lendo à medida em que vamos expondo. Parece que está caindo alguma coisa aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, diz assim, a partir do versículo 1. Então Davi, eu leio na NVI, eu vi que aqui vocês usam uma outra versão, é isso? Não, NVI? Não, eu leio na NAA, perdão. Eu leio na NAA, Nova Almeida, é isso aí. Mas dá para acompanhar, vamos lá, capítulo 21, versículo 1. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao seu encontro e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Bom, vamos nos encontrar aqui, historicamente, em que momento que nós estamos. Davi havia vencido aquele gigante, Golias, todos nós conhecemos muito bem essa história. Isso, inevitavelmente, fez com que surtisse no coração daquele rei que já estava em um momento de deserção da vontade de Deus, Saul, atos conspiratórios contra Davi. Ele ficara extremamente ofendido pelo fato de que as mulheres e as crianças cantavam canções como: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E não menos, Saul então fica com seu coração enfurecido e tomado de inveja e de ciúme, e começa a tentar matar Davi. Em uma dessas tentativas, o seu filho Jonatas avisa Davi das intenções conspiratórias e das tentativas de homicídio de seu pai. E então Davi decide fugir. Agora vejam, meus irmãos, Davi está fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada?
Aparentemente uma coisa certa. Porque ele está tentando promover para si segurança. Afinal de contas, um rei que está com ciúme, com inveja, que está tentando me matar, colocou um alvo nas minhas costas e ele vai tentar me matar a qualquer custo. Portanto, se eu ficar longe dele, eu estarei mais seguro. Se eu fugir e se eu conseguir promover para mim mesmo a segurança que me é necessária, então isso é uma coisa boa. Bom, de fato, olhando por esse ângulo, parece que Davi fez uma coisa certa. Mas o grande ponto da Escritura é que Davi não consultou a Deus. Pelo contrário. Davi saiu tomando atitudes baseadas em seu desespero e em sua ansiedade, tentando promover para si mesmo segurança. E aí, o primeiro lugar que Davi vai, depois que ele foge, fugindo de Saul, é este trecho que nós lemos. E aí vai ficar cada vez mais claro de que Davi estava mesmo tentando uma coisa boa, que era promover segurança para si mesmo, Davi está usando meios pecaminosos para atingir aquele objetivo. Como, por exemplo, o trecho que nós lemos. Davi chega até a cidade de Nob. Nob fica ao norte da capital. Davi chega lá e ele encontra um sacerdote chamado Aimeleque. E quando ele encontra Aimeleque, o texto diz que Aimeleque vem a seu encontro interpelá-lo, tremendo de medo, porque, afinal de contas, receber uma visita assim inusitada poderia significar alguma coisa. E Aimeleque faz uma pergunta para Davi. Davi, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui sozinho? E aí, eu não sei se quantos de vocês perceberam, mas Davi conta 4 mentiras aqui no texto. A primeira coisa que Davi diz, ele diz assim, eu estou a serviço do rei. Mentira! Ele estava fugindo do rei. A segunda coisa que Davi fala, eu não estou sozinho. Os meus homens estão em tal e tal lugar, nessa versão. Em outras versões mais antigas, estão fora da cidade. Ou seja, eu deixei eles ali e vim aqui conversar com você. Mentira, ele havia fugido sozinho. Terceira mentira, eu estou a serviço do rei e a minha missão é secreta, então eu não posso contar o que eu vim fazer. Terceira mentira. E aí Davi diz assim para Aimeleque, escuta, você tem pão aqui que eu estou morrendo de fome? E aí Aimeleque diz assim, olha, tem aqui os pães da proposição. Quem já leu o livro de Levítico sabe do que se trata. São pães que até podem ser manuseados, mas você precisaria de uma cerimônia de purificação para você manusear aqueles pães antes. É por isso que o Aimeleque diz assim, bom, vocês estão em incursão militar. Então vocês não estão com os corpos purificados. E aí Davi conta uma quarta mentira. Ele diz assim, não, sempre que eu e meus homens vamos sair em uma incursão militar, nós fazemos um ritual de purificação. Lá no livro de Levítico você entende isso melhor. Tinha a ver com, por exemplo, não ter relações íntimas com mulheres nos últimos 15 dias e coisas do tipo. Ele diz assim, sempre nos é privado as mulheres antes de saírem em uma incursão militar normal. Imagina essa que é especial. 4 mentiras. Portanto, o desespero e a ansiedade por tentar promover para si mesmo uma coisa que é boa e que é justa, faz com que Davi use meios pecaminosos para atingir. É assim na nossa vida também, não é? E mais curioso e irônico nesse texto é que Davi nasceu aonde? Belém. Belém que significa Bethlehem, padaria. E agora, o homem que nasceu na padaria tem fome de pão. Porque a grande ironia do texto é que quando nós começamos a nos distanciar do Senhor e tentar promover para nós mesmos, a partir do desespero e da ansiedade, meios para a nossa sobrevivência, nós começamos a sentir falta daquilo que nós tínhamos com abundância. Não é isso que acontece com o filho pródigo? Ele se lembra da generosidade do seu pai, até mesmo com os jornaleiros, os biscateiros, aqueles que trabalhavam nas diárias da fazenda. E mesmo eles que tinham o emprego mais simples da fazenda, eram tratados com abundância. E ele lembra que na casa do pai tinha pão. E agora Davi está com fome. E ele quer comer o pão da proposição e ele mente para isso. Então, para fins didáticos, pensem que esse primeiro evento nós vamos chamar de pão. Davi queria pão, ok? Mas acontece uma coisa ainda mais interessante lá em Nob. Davi, ele diz para Aimeleque, escuta, vamos ler melhor. Versículo 8. Davi disse a Aimeleque, você tem aqui
à mão uma lança ou uma espada, eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me essa espada. O segundo evento, se o primeiro é pão, o segundo você lembra desse termo: arma, espada. Davi diz assim para Emelec: escuta, será que você tem uma espada, uma arma, uma lança, uma faca, alguma coisa aí para mim? Porque eu saí correndo, sabe, o rei, você sabe como ele é, o rei me deu uma ordem tão urgente, eu precisei sair correndo, e eu não carreguei nem comigo as minhas armas. Será que você tem alguma arma aí? Essa pergunta ela é inusitada por si só, porque se você ler o livro da lei, você perceberá que um sacerdote não podia empunhar uma espada, ele não podia guardar uma espada, ele não tinha posse de arma, e nem porte. Um sacerdote não podia mexer com essas coisas. Então, a pergunta de Davi para Emelec já é uma pergunta estranha. Mas, curiosamente, ali era uma espécie de mausoléu, por alguma razão, a espada de Golias, aquele gigante a quem Davi havia derrotado lá no Vale de Elá, estava guardada ali. Por isso que ele diz até de um lugar meio secreto, atrás da estola sacerdotal. Não sabemos exatamente por que aquela espada estava ali. Talvez porque seria o último lugar que os filisteus iriam procurá-la, caso quisessem recuperá-la. Mas o fato é que ela estava lá. E aí Davi, ele pergunta para Emelec: será que você tem uma espada aí? Aí Emelec responde: a espada de Golias, aquele gigante a quem você derrotou no Vale de Elá, está ali. E aí Davi usa uma expressão que é de um cinismo e que mostra a incredulidade do coração de um pecador obstinado. Ele diz assim: dê-me a espada, porque não há arma semelhante a essa para a minha proteção. Em outras traduções, não há nenhuma arma melhor do que esta para proteger-me. Olha que cínico. Davi estava almejando, veja só, Davi estava almejando a espada que Golias empunhara quando ele mesmo, Davi, o venceu em nome do Senhor dos Exércitos. E naquela ocasião, eu não sei quantos de vocês se lembram, mas naquela ocasião, quando Davi se aproxima de Golias, Golias o satiriza dizendo: por acaso sou eu um cão para vir lutar contra mim com um pedaço de pau e pedras? E Davi, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, dissera a Golias: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome de Yahvé Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Portanto, aquele homem que venceu aquela espada confiando no poder do Espírito Santo, no poder do Senhor dos Exércitos, agora está almejando aquele meio humano de proteção, sob a hipótese de que aquilo seria a melhor arma para que ele se protegesse. Portanto, Davi, ele quer pão, Davi quer arma. Davi quer meios humanos de sobrevivência. E ele está usando artimanhas ardilosas e, a partir da sua destreza e da sua expertise, tentando lutar, quando, na verdade, são apenas manifestações de desespero e ansiedade. Porque Deus não mandou Davi fazer nada disso que ele está fazendo. E lembra que eu falei no início que cada vez que eu e você tomamos uma atitude desesperada e ansiosa, nós vamos para cada vez mais perto de Deus ou para cada vez mais longe? Para cada vez mais longe de Deus. É o que acontece. Veja aí no versículo 10. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele de que se cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo do rei Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco.
fazia risco nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos no meu reino para que vocês me trouxessem este a mais para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Davi vai para mais longe. Davi sai da capital, ele vai para Nob. Agora ele sai de Nob e ele vai para Gate. Eu não sei quantos de vocês sabem, ou já leram a Bíblia inteira e se lembram, Gate é a capital dos filisteus. Davi está agora tentando fazer uma aliança com um rei pagão, com um rei que Deus já havia julgado e condenado, e Davi agora está tentando fazer uma aliança com um rei pagão. Davi está usando aquela velha ética de que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então eu vou procurar uma aliança com um rei que é inimigo do rei que quer me matar, porque assim eu estarei protegido. Agora o que Davi não está cogitando é que o rei Aques não é apenas inimigo de Saul, mas o rei Aques e os filisteus são inimigos do povo de Deus, são inimigos do próprio Deus. E Davi está querendo uma aliança com um rei pagão. A ironia desse trecho é que Davi é um homem da aliança. Se é verdade que no primeiro trecho Davi nasceu na casa do pão e tem fome de pão, se é verdade que a ironia no segundo trecho é que Davi vence uma espada pelo nome do Senhor dos Exércitos e agora almeja aquela espada, um regresso total. Também é verdade que a ironia nesse terceiro trecho é que Deus estabelecera uma aliança com Davi. Quando Samuel o unge como rei, a promessa era de que o seu trono e sua casa não teriam fim. E agora a incredulidade no coração é tamanha que parece que Deus não é competente o suficiente para fazer cumprir os planos que Ele fez para mim, as promessas que Ele fez para mim, e aí eu preciso agir a partir da minha própria destreza e da minha expertise, e eu tenho que dar um jeito nas coisas. E aí eu vou para cada vez me afundando mais em pecados, parecendo um louco. É isso que acontece. O rei Aques e seus homens começam a desconfiar de Davi. Davi então começa a babar, a arrancar os cabelos. Davi então começa a arranhar as portas da cidade com as suas próprias unhas, fingindo-se de louco. Agora, embora seja uma forma esteticamente externa de manifestar uma loucura, vejam se não é a condição do coração de Davi. Ora, isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse, e chamou de louco aqueles que tentam promover para si mesmo seus meios de vida. Jesus, quando contou a parábola daquele homem que juntou muito dinheiro, alargou as suas tendas, derrubou os seus celeiros e construiu depósitos maiores, e aí disse para sua alma: descanse e aproveite, porque já tens o suficiente. Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Portanto, é o próprio Jesus e a Escritura Sagrada quem usa o termo loucura para descrever aqueles que tentam a todo custo manter os seus meios de vida. É isso que está acontecendo com Davi aqui de forma clara e efetiva. Davi está se fingindo de louco para tentar se salvar. E aí Davi toma mais uma atitude. E veja, quando o homem que está agindo por desespero e por ansiedade toma uma atitude, ele vai para mais perto ou para mais longe de Deus? Davi sai da capital para Nob, de Nob ele vai para Gate, e agora de Gate ele vai para mais longe ainda. Vamos ler versículo 3 do capítulo 22. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe,
E eles moraram com ele durante todo esse tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Davi vai para Mispa, em Moabe, mais longe ainda. Quem é bom de Bíblia aí lembra, quem era de Mispa? Ruth, alguém diz. Tá, pastor, o que tem a ver com a história? Tudo a ver. Notem com atenção. Quem é Ruth? Ruth era uma pagã que morava em Moabe, um povo que não era o povo de Deus, um povo que não era o povo da aliança. E então, uma mulher chamada Noemi, com seu marido e seus 2 filhos, por conta da fome em Israel, anos antes, ela saíra de Israel e fora buscar refúgio em Moabe. Chegando lá, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram com moabitas. Acontece que os 2 filhos desta mulher morreram e o seu esposo também morreu. Ficando assim, Noemi, a sogra, Ruth, uma das noras, e uma outra nora, que a Bíblia não diz o nome. Noemi, então, tendo os seus laços familiares formais completamente quebrados, afinal de contas o seu marido e os seus 2 filhos haviam morrido, ela fica sem ter com que se manter em Moabe. E ela decide então voltar para Israel. Ela reúne as suas noras e diz, olha, já que nós não temos mais laços familiares formais, eu vou retornar para Israel e vocês voltem para a casa dos pais de vocês. Uma das noras aceita a sugestão de Noemi. A outra não aceita a recomendação da sogra, olha no fundo dos olhos da sogra e faz uma declaração de amor que eu já vi muitos casais fazendo no dia do casamento, esquecendo que, na verdade, é uma nora dizendo para uma sogra. Existem noras que gostam de sogras, gente. Ela olha nos olhos da sogra e diz assim, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, eu também irei. E ela então decide vir com Noemi para Israel. E quando chega em Israel, o que acontece? Ela conhece um partidão, Boaz. E eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. Portanto, Ruth é bisavó de Davi. Não entendeu ainda onde eu quero chegar? Vamos de novo. Deus, quando promete, lá no jardim, que um dia nasceria um esmagador de cabeça de serpentes, e que ele desfaria as obras de Satanás, e Deus então prega o evangelho para Adão e para Eva, de que o seu pecado não será definitivo, fundamentalmente definitivo, mas que haveria redenção. Deus então começa a colocar em prática o seu plano eterno da redenção. E como Deus faz isso? Nós chamamos isso de revelação progressiva. Deus primeiro, ele chama um homem. Ele elege um homem, uma família, e essa família vira uma nação. Portanto, Deus cria para si, ele gera para si um povo. E neste período da história, este povo estava circunscrito a um limite geográfico, a fronteiras territoriais, era o povo de Israel. Mas Deus, em seus planos eternos, já havia determinado que um dia, gente de todo povo, tribo, língua e nação, seriam convidados e seriam também enxertados nessa aliança. Jesus, quando foi interpelado por aqueles 2 homens gregos que queriam conversar com ele, Jesus disse o quê? Ainda não, mas quando eu for levantado da terra, então atrairei todos a mim. Portanto, é verdade que neste momento histórico, o povo de Deus, o povo da aliança, era uma nação étnica.
Mas Deus já tinha planos de que o seu povo seria uma nação espiritual. Um país espiritual, composto de gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Mas mesmo antes da morte de Jesus Cristo e antes da cortina do templo ser rasgada, do véu ser rasgado, e a presença de Deus ser espargida para todos, Deus já dava prenúncios de seu plano. Deus já chamava alguns pagãos para o pacto, já como amostras grátis, já como um preâmbulo do que aconteceria depois da morte de Cristo. Então Deus traz, por exemplo, Raabe, uma prostituta de Jericó, para dentro do pacto, uma cananeia de Jericó. Ele traz ela para dentro do pacto. Deus traz Ruth, uma pagã, para dentro do pacto, já dando indícios do que aconteceria na redenção em Cristo Jesus, quando ele atrairia para si gente de todas as nações. Então Deus, em seu eterno propósito, traz Ruth, ele pinça Ruth, ele elege, e ele traz Ruth lá de Moabe para dentro de Israel. Porque se você ler a genealogia de Jesus, Ruth está lá. Deus traz ela porque a missão de Israel era trazer o menino para o mundo, assim como a missão da igreja é levar o menino para todo o mundo. Portanto, Deus traz Ruth para o seu plano eterno. Traz ela de Mispa para Israel. E agora Davi está pegando a família da aliança, tirando de Israel e levando de volta para o ambiente pagão, para uma suposta segurança. Davi, em seus erros, está colocando em xeque não só a sua própria vida e os planos de Deus na vida dele, como os planos da redenção. Aquele plano de Deus desde Gênesis em manter uma semente santa, em sustentar uma linhagem real para Jesus Cristo, agora é posto em xeque, porque Davi pega a família da aliança e leva a família da semente do Messias para um ambiente pagão, porque ele quer ter segurança pessoal. Você sabe que os nossos pecados, eles não afetam só a gente mesmo, né? Os nossos pecados ofendem e afetam a nossa família, a nossa igreja. Eles atentam contra a pureza do corpo de Cristo. Quem mais sofre com o seu pecado, irmã, brava, iracunda, que grita com todo mundo, não é você. Quem mais sofre é o teu marido, são os teus filhos. Quem mais sofre com um homem preguiçoso, como diz o livro lá de Eclesiastes, por conta da preguiça de não consertar a goteira, caiu o teto da casa inteiro. Quem mais sofre, eu sei que às vezes a sua mulher repete para você 1 milhão de vezes que tem que fazer uma coisa, e aí você, por preguiça e procrastinação, não faz, até que aquele dano fica maior. Quem mais sofre com isso é a tua esposa, são os teus filhos. Os nossos pecados atrapalham não só a gente, mas atrapalham a vida de toda a comunidade espiritual. É isso que está acontecendo com Davi. Só que Deus, em todos esses eventos, primeiro, pão; segundo, arma; terceiro, aliança, com pagãos, inclusive; quarto, segurança. Em todos esses eventos, nós vemos a mão silenciosa de Deus agindo e livrando Davi. Deus não aparece explicitamente no texto, mas é Deus quem está guiando, através de uma providência que ela é invisível. A mão invisível de Deus está ali contendo os problemas e os erros de Davi. Até que Deus aparece explicitamente no texto. Veja o versículo 5 do capítulo 22. Porém, gente, tem que ter muita atenção para ler a Bíblia. Quando você encontra uma conjunção coordenativa, como porém, entretanto, mas, todavia,
São conjunções coordenativas que mudam o fluxo da frase. Portanto, eu gosto sempre de brincar que se antes do mas ou do porém está falando uma coisa boa, você pode ficar com medo que agora vai falar uma coisa ruim. Mas estiver falando uma coisa ruim, e aí tiver um mas, aí você pode respirar aliviado que vai ter uma coisa boa. É o que está acontecendo, e é isso que nos permite dizer que tudo que houve antes daqui é um erro de Davi. Porque agora o texto diz assim, porém, o profeta Gade, não é Gate, tá, que é a cidade, Gade, o profeta, foi um profeta muito importante, teve vários eventos na vida de Davi que ele foi muito importante, esse profeta. Disse a Davi, não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Paro. Gade vem até Davi com a palavra de Deus dizendo assim, aqui, não fique nesse lugar seguro. Porque era isso que Davi estava procurando em Mispa. Davi estava procurando pão em Nob, arma. Depois Davi procurou aliança em Gate. E agora Davi está em Mispa procurando um lugar seguro. No original aqui, lugar seguro, ou fortaleza, ou refúgio, são todas as palavras dentro do mesmo campo semântico, que é Matsudá. Davi está procurando um lugar seguro, uma fortaleza. E aí o profeta Gade diz assim, olha, não fique nesse lugar seguro, vá e volte para as terras de Judá. Gente, suicídio. O que eu vou fazer lá em Judá? Por que eu deveria ir morar do lado do rei que quer me assassinar? Davi poderia ter dito para Gade assim, não, peraí, não, Deus só pode estar de brincadeira. Por que Deus está me mandando ir para o lugar mais vulnerável? Por que Deus está me mandando ir para o lugar onde eu estou mais exposto? Por que Deus está me mandando ir para o lugar onde eu sou mais frágil? Por que Deus está me mandando ir para o lugar que eu estou mais indefeso? Por que Deus está me mandando ir morar do lado do quintal do homem que quer me matar? E Gade poderia ter respondido, por que, Davi? O que você não entendeu é que a segurança não é um lugar. Porque o lugar mais supostamente seguro, sem Deus, é o pior lugar para se estar. Mas o lugar mais supostamente inseguro, com Deus, é o melhor lugar para se estar. Foi Martinho Lutero quem disse, é melhor uma masmorra com Cristo do que um trono sem Ele. E aí o texto diz que Davi, então, mais uma conjunção coordenativa conclusiva. Então, Davi saiu e foi para os bosques de Herete. Se você olhar no mapa, os bosques de Herete ficam exatamente no quintal do palácio de Saul. Porque nós podemos estar num lugar supostamente inseguro, se Deus está conosco, é exatamente ali que nós devemos estar. Porque a nossa segurança não depende das nossas artimanhas. A nossa segurança não depende da conta bancária que temos, da quantidade de câmera que temos nas nossas casas. A nossa segurança não depende do seguro de vida, da previdência, dos imóveis, da família, do filho, do carro, do amor, da esposa. A nossa segurança e a nossa satisfação dependem única e exclusivamente de Deus, o nosso Senhor. Pão, arma, aliança e segurança. Davi estava à busca dessas coisas. E aí Deus o surpreende, levando ele para um lugar de instabilidade, uma santa instabilidade. Eu sempre brinco com as pessoas no aconselhamento, não desperdice o seu sofrimento. Deus te deu o privilégio de te colocar numa areia movediça, que é para você não ter onde segurar a não ser nele. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida.
Talvez você esteja passando o pior momento da sua vida. Talvez você esteja enfrentando um divórcio. Talvez você esteja enfrentando crises psicológicas de traumas da sua infância. Talvez você esteja enfrentando o desespero do abandono de um cônjuge. Talvez você esteja enfrentando um problema com entorpecentes químicos. Talvez com filhos obstinados e rebeldes. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira. Talvez você esteja enfrentando uma crise no seu casamento. Talvez os abandonos que você sofreu na sua vida desde a infância tenham sido, até hoje, um fator fundamental da sua identidade. E você sofre as limitações disso. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa fortaleza. Porque nós temos um rei que não era igual a Davi. Davi mentiu para conseguir pão. Jesus, quando foi tentado por Satanás, mesmo com fome, depois de 40 dias, resistiu bravamente, dizendo: nem só de pão vive o homem. Davi procurou armas humanas para sobreviver. Jesus disse: quem vive pela espada, morre pela espada, Pedro. E curou aquele algoz que vinha prendê-lo, colocando novamente a sua orelha no lugar. Davi tentou fazer aliança com o inimigo para atingir o seu objetivo. Jesus, quando o seu objetivo foi colocado diante dele por Satanás: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Jesus resistiu bravamente, dizendo: este não é o caminho para todos os reinos da terra é a cruz. Eu não farei uma aliança de conveniência para facilidade, para não precisar cumprir o meu destino. Davi colocou a sua família em risco. Você leu aqui que ele levou o pai e a mãe. Por quê? Porque um rei pagão, quando estava frontalmente contra alguém, ele matava não só a pessoa, mas toda a família. Afinal de contas, ele queria mitigar qualquer possibilidade de vingança. Jesus não coloca a sua família em risco. Jesus é aquele que vai e morre pelos seus. Morre pelos seus amigos. Davi está procurando um lugar seguro. O texto de Filipenses diz que, não obstante ele era Deus, mas ele esvaziou a si mesmo. Assumiu a forma de servo. E tendo sido servo obediente, foi obediente até a morte de cruz. Deus escolhe o caminho em Jesus, o caminho da vulnerabilidade. Davi estava tentando fugir de seus inquisitores. Jesus disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou espontaneamente. Davi é um rei humano, cheio de falhas. Jesus é o nosso rei eterno, que morreu e sofreu no nosso lugar, para ser para nós um refúgio e uma fortaleza, um lugar de descanso seguro para as nossas almas. Nós podemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele, que é humilde e manso de coração, e nele nós encontraremos descanso. Davi entendeu isso. Nós estamos em 1 Samuel 22. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 22, no versículo 1, estará escrito assim: estas são as palavras que Davi cantou ao Senhor, depois de Deus tê-lo livrado das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. Vou de novo. Estas são as palavras que Davi cantou ao Senhor, depois de Deus
tê-lo livrado. Quem livrou Davi? Foi as suas mentiras? Foi a sua expertise? Foi as suas artimanhas? Foi a sua destreza, a sua habilidade na fuga? Davi reconheceu que Deus o livrou. E ele canta uma canção, inclusive esse é o Salmo também, né, 83, se não me falha a memória. Estas são as palavras que Davi cantou ao Senhor, depois de Deus tê-lo livrado das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. Sabe como é que começa a música? A primeira frase da canção que Davi cantou a Deus, depois de Deus tê-lo livrado das mãos de Saul e de todos os inimigos, a frase no original é assim: Yavé Rabá Matsudá, o Senhor é a minha fortaleza. A mesma palavra que Davi usa quando ele chega em Mispa para perguntar para o rei de Moabe: escuta, você tem aqui uma fortaleza para eu me esconder? Matsudá, a mesma palavra. Agora Davi entende que a sua fortaleza e a sua segurança não é um lugar. A sua fortaleza e a sua segurança é uma pessoa. E a nossa segurança é uma pessoa. Nós estamos seguros nessa paz que excede todo o entendimento e que guarda as nossas mentes e os nossos corações. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que há um lugar de segurança e de descanso para as nossas almas aflitas. O Senhor Jesus é a nossa fortaleza. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos